Amém. Paz seja com todos. Amém. Aleluia. Muito bom ter a oportunidade de ministrar a palavra do Senhor a cada um de vocês. Tenho certeza que Deus te trouxe aqui para falar com você. Não olha para mim. Tem um rapaz que fala, né? Não, tem um pregador que ele fala assim: olha para mim, para de se distrair, olha para mim. Mas que essa seja uma noite que nós possamos olhar para Deus, né? Que você possa pegar, né? Trazer para a sua vida dessa ministração aquilo que te tocar, aquilo que você sabe que a sua alma precisa, que a sua família precisa. E eu quero começar te dizendo nessa noite que tudo tem um propósito. Tudo tem um propósito. E quando se trata de nós, filhos de Deus, né? Tudo tem um propósito e nada escapa do controle do Senhor na sua vida, na minha vida e sobre todas as coisas no universo, na terra. Nada escapa do olhar do Senhor, do controle do Senhor. Nada fica desapercebido nas nossas vidas, nos nossos sentimentos, nos nossos pensamentos, nas nossas emoções, nas situações da nossa casa, do nosso trabalho. E eu quero dizer isso especialmente para nós, que somos filhos de Deus. Tudo que acontece na sua vida, tudo que acontece na minha vida, há um propósito bom para o Senhor. Para nós, né? Há um propósito bom para nós, vindo do Senhor. Tudo coopera para o nosso bem. Você ama Deus? Quem ama Deus, levanta a mão. A palavra do Senhor diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo é para o nosso bem. E mesmo aquilo que vem para nos fazer mal, Deus transforma em benefício. Deus transforma em bem. Deus faz com que seja bom para as nossas vidas. E essa palavra é para você que ama a Deus. Essa palavra é para você que é filho, filha de Deus. Então já quero começar dizendo isso para você nessa noite, nesse final de tarde, nessa noite. E nós vamos abrir a palavra do Senhor em João 9. João 9, do 1 até o versículo 11. Do versículo 1 ao versículo 11. João 9, do versículo 1 ao versículo 11. E cada um vai ler, quero convidar você, né? Cada um vai ler um versículo dessa passagem, onde nós vamos relembrar, para quem já conhece, né? A história da cura de um cego de nascença. E para quem não conhece, vai conhecer hoje a história desse homem. Eu vou começar no capítulo 1 e em seguida a igreja, cada um pode ir lendo até o capítulo 11. Versículo 1. Caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus lhes respondeu: Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que as obras de Deus fossem reveladas na vida dele. Precisamos trabalhar em qualquer dia para fazer as obras daquele que me enviou, pois está chegando a noite, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no tendo dito isso, cuspiu na terra, e com a saliva fez nome. Eu os olhos do céu. E disse-lhe: Vai, lava-te no tanque de Siloé.
E ele foi, lavou-se e voltou vendo. Portanto, os vizinhos e aqueles que conhecia como cego diziam: não é este o homem que costumava ficar sem nenhum engano? Uns diziam: é ele, e outros: não é, mas se parece com ele, e dizia: sou eu. Então, como foram abertos os seus olhos, interrogaram eles. Ele respondeu e disse: o homem chamado Jesus fez lodo, untou-lhe com os olhos, e disse-lhe: vai ao tanque de Siloé e lava. Então fui, e lavei, e vi. Glória a Deus. Amém. Então, esse homem cego de nascença, ele nasceu em um tempo em que uma pessoa com deficiência ou uma pessoa que apresentasse algum tipo de enfermidade era como se fosse um castigo de Deus, resultado de pecado. E é muito interessante a resposta que Jesus dá aos discípulos, e que é um ensino para os discípulos e para nós também, que deficiência e doença não é a prova ou resultado de um pecado ou uma deficiência, mas a deficiência ou uma enfermidade é uma oportunidade para que as obras maravilhosas de Deus possam se manifestar na nossa vida. E não só uma deficiência ou uma enfermidade, mas qualquer problema que nós possamos ter, dificuldade, situação ruim, um tempo difícil, é uma oportunidade para que as obras maravilhosas de Deus se manifestem na nossa vida, na nossa casa, em tudo que nós estivermos envolvidos. E Deus havia destinado aquele homem para um propósito maravilhoso. Ele nasceu para que as obras de Deus, as obras maravilhosas de Deus se manifestassem na vida dele. E ele viveu um grande milagre. Ele teve um encontro com Jesus. Ele foi tocado por Jesus. Ele foi salvo, né? Se a gente for lendo ali mais para baixo, vai contando todo o dilema que os fariseus iam lá e perguntavam: quem te curou? Quem fez isso no sábado, né? Colocavam ali eles teriam uma forma de poderem acusar Jesus, né? Mais pra frente a gente vai lendo o texto e vai vendo isso. Ele falou: olha, eu não sei, eu sei que o nome dele era Jesus, eu sei que ele passou uma laminha ali no meu olho, ele me tocou, ele mandou que eu me lavasse e eu fui curado, sou eu mesmo e eu estou aqui. E depois ele encontrou com Jesus e Jesus falou para ele: você crê no Filho de Deus, você crê no Filho do Homem? E ele: eu creio, cadê ele? Sou eu, você está vendo ele com seus próprios olhos. E ele creu e foi salvo. Glória a Deus. E a história desse homem que nasceu para que as maravilhosas obras de Deus se manifestassem na vida dele foi registrada e passada de geração em geração. E hoje nós podemos conhecer essa história e sermos edificados por ela. E é exemplo, né, da história desse homem. Às vezes nós passamos por situações, e eu digo por mim mesmo, quando a coisa aperta, quando aquilo que era para dar certo não dá certo, quando vem uma situação que a gente não consegue ter domínio sobre ela, não consegue conter nada para ter um resultado bom, quando tudo escapa do nosso domínio, aí a gente pode pensar, né? Deus, eu pequei contra ti, eu fiz alguma coisa de errado. Isso é resultado de algum erro, de uma desobediência. E daí você começa a pensar, né? E isso não é errado, porque nós precisamos nos analisar constantemente. Infelizmente, nós pecamos todos os dias. Isso só não pode se tornar um hábito, um vício,
gente não pode ser mais dominados pelo pecado como éramos antes. Mas, infelizmente, por ainda sermos carne, nós falhamos em alguma coisa. Todos os dias nós precisamos pedir: Senhor, me perdoa. Como o rei Davi, ele falava: Senhor, me perdoa pelos pecados que eu sei que cometi, e até por aqueles que eu nem sei cometi, mas eu nem sei quais são, mas eu sei que alguma coisa eu errei, porque eu sou um ser humano que necessita do Senhor. Eu sou um ser humano que precisa da sua santidade, da sua justiça, da sua verdade. Eu preciso de Ti, Senhor. Mas, a exemplo desse homem cego de nascença, a exemplo da história dele, em que os discípulos perguntaram: quem pecou, o pai ou ele mesmo? Ele não tinha nem nascido, como que ele, né? No ventre, antes de ser gerado ali, não tem lógica, meio que não tem lógica toda a pergunta, o questionamento deles. Mas foi o que eles questionaram, porque eles acreditavam naquilo. Quem foi que pecou? Os pais ou este? Jesus falou: não é pecado. E Deus está dizendo: não é pecado. Por isso que você está passando não é resultado de pecado. É a oportunidade de Deus operar um grande milagre na sua vida e transformar a sua história. Glória a Deus por isso. Aleluias. Experiências difíceis, momentos difíceis são oportunidades de nós termos esse encontro com Jesus no meio dessa caminhada e nós podermos ser tocados por Ele, e nós podermos ter os nossos olhos abertos, e nós podermos ir naquele tanque, nos lavarmos e experimentarmos da obediência a Deus, porque Ele teve que ir lá obedecer. E já pensou você cego? Eu acredito que alguém o conduziu, mas já pensou você cego ter que ir até o tanque e lavar ali os seus olhos? Ele teve que obedecer no meio daquela situação, né? No meio das nossas situações difíceis. Você ser tocado ali por Jesus e Jesus falasse para você: eu quero que você faça isso. Mas Jesus, eu estou cego. Vai e faça. Você pode. E diante daquele tanque, ele chegou ali naquele tanque, ele lavou os seus olhos e ele pôde ver. Momentos difíceis são oportunidades. Situações difíceis, enfermidades, lutas, quando tudo parece que escureceu, quando seu coração se entristece, são oportunidades para o milagre de Deus. Assim como aconteceu com Silas, né? Eu lembro que aquela semana foi bem difícil, porque ele ficou bem abatido. E uma semana antes, a gente estava lá na nossa casa, arrumando a garagem para trazer um carro, e o Silas estava super feliz lá trabalhando com o pessoal. Tinha pedreiro, tinha um rapaz que um senhor que estava pegando a terra, os entulhos, e levando lá para a prefeitura. Tinha o rapaz, o serralheiro, né? Silas subia todo feliz, né? E fazendo aula, pagando aula particular. Não, porque eu preciso e tal, né? E daí quando deu terça-feira, ele me mandou, né? E a gente orando. E aí, quando foi terça-feira, ele me mandou: fui reprovado. Meu Deus, o Senhor não vai chegar aqui em casa hoje. Só o Senhor para consolar ele. E para piorar, nunca aconteceu isso com ele, mas dessa vez ele foi lá fazer o tratamento no dente. Ele ficou 3 dias com muita dor, porque a gente vai ver umas loucuras,
dura, né? Eu não aguento ouvir a pessoa com dor, daí a gente vai orando, Senhor, abençoe. Aí toma esse remédio, dorme. Dorme essa dor passar, porque, não sei se você já tiver dor de dente, mas é aquela dor que você quer bater a cabeça na parede, né? Você só quer apagar para aquela dor passar. Mas não se dobre, não é isso que eu estou falando. Mas eu sei, irmãos, que aquela semana foi muito difícil. Ele tinha feito aula um dia antes e não deu nada certo, né? Mas quando foi agora, ele já estava uns 20 dias sem dirigir. E quando fez a prova, passou. E aí, a gente vê claramente que o Silas foi a mão de Deus. Foi a mão de Deus. Porque o Silas é muito calmo, muito tranquilo. Mas tem algumas coisas que a gente nem entende, que ele fica nervoso. Mas está nervoso por causa disso. E ele estava nervoso. Isso é uma coisa que deixava ele bem nervoso. Mas aí a gente vê que Deus vai montando, né, vai criando circunstâncias para a gente ver quem é Ele na nossa vida. Porque às vezes a gente precisa lembrar. Às vezes a gente fica se achando muito bom em alguma coisa. Não que fosse o caso dele, mas qualquer um de nós. Às vezes a gente está muito seguro. Às vezes a gente acha que é muito a gente. E Deus, Ele dá um jeito de mostrar que quem cuida de nós é Ele. Que Ele cuida de nós. Que Ele nos ajuda. E esses momentos de luta, de batalha, são oportunidades para a gente ter esse encontro com o Senhor. E muitas vezes a gente sabe que Deus, Jesus é conhecido de várias formas, né, na Bíblia. Tem Jeová Nissi, Jeová Tsidkenu, vários nomes de Deus, né, que falam das qualidades do Senhor, da personalidade do Senhor, do caráter do Senhor. E às vezes você tem que ter um encontro com Jesus Mestre. Houve um tempo na nossa vida, a gente estava construindo a nossa casa lá em Perus, e eu tenho uma característica que eu acho que eu tento lutar contra isso ainda hoje, mas eu aprendi muito com Deus. Foi um tempo de muita luta e de escassez, e eu murmurava, porque eu sou um pouco reclamona mesmo. Reclamo das coisas, assim, não fez isso, não sei lá, né? Cada um tem as suas características que precisam melhorar. E a minha é essa. Então, eu murmurava muito. E uma vez a gente estava numa luta tão grande que eu reclamei com Deus. E eu tenho muita vergonha disso. Eu falei, Deus, eu te sirvo. E o Senhor está permitindo eu passar por isso. Isso é algo assim que mexe muito comigo, porque eu sei que foi um pecado muito grande que eu fiz com Deus. E ali começou um processo na minha vida, porque Deus começou a me ensinar, o Mestre começou a me ensinar a não murmurar. Então começou uma série de coisas e oportunidades em que eu tive que me calar. E eu tinha que me disciplinar e ser ensinável pelo Senhor e não murmurar, e calar a minha boca e não pensar, porque às vezes é a boca, mas às vezes você cala a boca e daí você fica murmurando um pensamento, né? Mas Deus me deixou na mão, mas Deus não sei lá, né? Mas o Senhor me ensinou a não murmurar. Então as coisas aconteciam. Com o tempo eu fui aprendendo e passou. E quando eu achei que o ensinamento do Senhor havia terminado, o Senhor falou, agora eu vou te ensinar a agradecer, a ser grata. Então, eu tive que tirar a murmuração da minha boca, da minha mente, do meu coração, do meu ser. E daí Deus fala assim, agora esse espacinho aqui, ó, que está vazio, você vai colocar a gratidão, o agradecimento, a ação de graças. Então a gente teve que começar a agradecer
agradecer. Você já aprendeu que esse aqui não. Vamos colocar esse no lugar, a gratidão no lugar. E desde então, nós aprendemos a agradecer por tudo. A gente está falando de dor de dente, né? Quando a gente está com dor de dente, a gente só não quer ter dor de dente. Como é bom não ter dor de dente. Então, agradeça por não estar com dor de dente agora, nesse momento. Agradeça por poder respirar. Quem aqui já teve numa crise que não conseguia respirar, gente, vocês sabem, né? Eu já tive aquela asma que parece que o seu pulmão é desse tamanho. Então, todos os dias a gente pode agradecer, Senhor, eu posso respirar. Eu posso respirar. Eu posso me alimentar. Eu tenho meus dentes, a minha língua, eu posso sentir o sabor, eu posso sentir o cheiro. Eu posso pensar. Eu tenho uma mente boa, uma mente saudável. Vamos aprender.